pessoal, vamos para a terceira parte do nosso curso de Silent E. Agora nós vamos ver o efeito que esse S silencioso causa no final das palavras em inglês. Inicialmente, sempre a gente fala sobre o IPA, o Alfabeto Fonético Internacional, e seus símbolos aqui, os principais símbolos da língua inglesa, as vogais, os ditongos e as consoantes. A gente pode ver aqui alguns símbolos semelhantes, alguns símbolos diferentes, mas que no decorrer do nosso estudo a gente vai tentando aí explicar cada um e falar o som de cada um. Esses símbolos são encontrados nos dicionários fonéticos pela internet, a grande maioria gratuitos. Eu uso geralmente o Cambridge, o Oxford, o The Free Dictionary e também, às vezes, o ChatGPT. O Silent E é um marcador de pronúncia muito importante do inglês escrito e falado. Suas principais funções: alongar a vogal anterior, não, a vogal antes do E, ela é alongada, distingue palavras parecidas, evita que a palavra termine com V e com U. Em inglês antigo, essas duas letras eram até hoje, muito parecidas quando você vai fazer manuscrito, então confundia muito, eles até aboliram uma época o uso dessas letras. Depois passaram a colocar a letra E depois do V, no caso, por exemplo, no caso de love, colocaram o V, o E, apesar de não ser pronunciado, mas ele diferenciava de outras palavras como som de U. Então, por exemplo, love. Então, eles colocaram o E depois do V. Também para diferenciar palavras homófonas. Ok? Vamos lá. Sabendo que o inglês, as letras têm um nome, vamos lá, A, B, C, D, e nem sempre esse nome coincide com sons, às vezes tem uma diferença, ok? Então, aqui no caso, nós vamos falar principalmente das vogais, que é onde silent e Fá tem o seu efeito maior. Então, o nome da letra A, letra E, letra I, letra O, e letra U, I. Esse é o nome dos letras. Se a gente for soletrar Antônio, A-N-T-O-N-I-O, Antônio. A gente soletra pelo nome das letras. Acontece que essas letras em inglês, as consoantes principalmente, as vogais, elas têm sons longos e curtos. Aqui nós vemos o som longo do A, que é o A, que é, por coincidência é o mesmo nome. O som longo do E, que no caso o nome é I em inglês, é o som longo I. Aqui, I é o mesmo nome, o som do mesmo nome, ou o som do mesmo nome, e o som do mesmo nome. Aqui, lembrando que a letra J na fonética, ela tem um som de I, e que os sons, a fonética também traz os sons entre barras, ok? E o som curto, A, I, E, A, I, E, são sons que a gente vai, durante o estudo, esclarecendo cada um. Então, hoje nós vamos falar do The Silent E Effect, o efeito, o que esse E final causa nas palavras. Já começamos com a primeira palavra, bit, bit, e a segunda palavra, bite. Então, o que nós temos aqui? A palavra bit, o I bem curto, short, short, bem curtinho, short, bit. Mistura de I com E, bit. E, na outra palavra, bite. O I bem longo, long, long, long. Então, bit, bite. Isso bem curto e som bem longo. Aqui nós estamos vendo a transcrição fonética do inglês britânico e aqui do inglês americano, ok? Tanto para as duas palavras, aqui os significados. Então, para a gente poder já definir esse é que não é pronunciado, observe que o último som da nossa transcrição fonética é o T. Então, nada de bite, bite, bite. Então, é bit, bite. Vamos para a segunda. Cap, cape. O som bem curto da letra A, cap, e o som bem longo da letra A, cape. Letra E não é pronunciada. O último som, então, da palavra é o som da letra P. 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 Então, é cape. Cut.
é o nosso bacalhau, tem uma pequena diferença na transcrição, mas o som é praticamente o mesmo. É o A com esse som desse A invertido aqui, é um O quase aproximando com o A. Cad, cad. Ok? Uma pequena diferença entre o inglês britânico e americano para nós, pobres mortais, é imperceptível. Aqui, a outra palavra é o cold. Observe a letra O com seu som bem longo, cold. Aqui também uma pequena diferença de transcrição fonética que não influi aí no nosso dia a dia. Aqui eles usam schwa, aqui usam a letra O acoplada com o, o, o som do cold, ok? Cold. Cub, o som bem curto do U, cub, e o som bem longo do U, cube. Então, short sound, cub, long sound, cube. Letra E, não pronunciado. Então, o último som, cube, cube. Cute, cute. Desculpa, cut, cut. Som bem curto do U, som bem longo do U. Cute, cute. Aqui, o som final é o mesmo. Então, é cut, cute. Cut, som curto, cute. Dot, dot, dot. Aqui o inglês, alguns dicionários dão o som do O um pouquinho mais longo, the dot, dot. Mas, na verdade, o O ele tem um som longo na palavra dote. O E não é pronunciado. E o final, dote, dote. Fat, referente à moda, fat ou fat. E fade. Fade é geralmente utilizado nas músicas, ao final das músicas, né? Na entrada, o som, o som vai diminuindo. E também pode ser desvanecer, desbotar. Fade. O A com seu som bem longo, o E não pronunciado. Fad. Então, que está nos dando, né, esse som longo do A, dois As, um com som longo. Por que um com som longo, outro com som curto? Esse é que faz essa função de alongar o som. Seria, teoricamente, duas palavras escritas da mesma forma, com a mesma fonética, mas o inglês precisou, durante um certo momento, de acrescentar esse E para distinguir essas palavras. Então, vem da questão dessa construção antiga, do inglês antigo, passando para a Idade Média, e foi um processo longo que entenderam que esse E viria a fazer esse efeito. É como se fosse o sinal que a gente usa no português, um acento circunflexo, um acento agudo. É mais ou menos, a teoria é mais ou menos assim. A próxima, fin. Eu quero dar um destaque para a letra N. Observem, em português a gente fala N. N. Em inglês, N é o nome da letra de som. N, som mais longo. Então, fin, fin. E a letra I recebe o seu som bem curto. Fin, fin, short sound, fin. E a letra I recebendo seu som longo, fine, fine. Observando, sempre observando. A letra N é o último som da palavra. Então, fin, fine, fin, fine. Aqui, grip, nada a ver com nossa gripe, nada a ver, certo? E o último som é a letra P. Então, grip. Coloquei esse U para não nos deixar pronunciar gripe. É, nada a ver com nossa gripe. Então, é grip, grip, grip. Som bem curtinho, short sound. Grip. E aqui, gripe, gripe, gripe. Coloquei também o U aqui para não deixar a gente pronunciar. A palavra escrita é nossa gripe, mas não tem nada a ver. Tá? Observem a pronúncia gripe, gripe. É queixa, queixaça, velho, queixaça. Hop, ho, hop, hop, ho. Letra O com seu som curto e letra O com seu som longo. Aqui há essa pequena diferença na transcrição fonética. Os americanos alongam um pouquinho, mas o som é o mesmo som do O, hop. E aqui, hope, que ela diferencia entre o schwa e a letra O, também que é mínima, é imperceptível na pronúncia do dia a dia, praticamente. Hop,
Hope. Aqui é o hip hop, a dança, ok? É pular, a dança dos pulinhos. Hip hop. Mad, bem curtinho o ar, mad. E aqui bem longo, made. Short, long. Mad, made. Mad é louco, doido, né? Mad Max. E aqui o passado participa do verbo to make, que é o verbo fazer. Então, made in Brazil, fabricado ou feito no Brasil. Mad, feito. Rapidinho, man, short, o A bem curto. Made, o A bem longo. Made, letra E não pronunciada. Mat, letra A bem curta. Mat. E made, letra A bem longa. Short, long. Mat, made. Made. Parceiro, letra E não pronunciada. Not, not, note. Not, note. Curto, long. Pan, pay. Pan, pan, pain. Letra E não pronunciada. Então, o último som é letra N. N. Pain. Panela e a vidraça. Pan, pain. Pin, pine. Pin, pine. Muito curtinho. Pain, pine. Letra N, bem destacada. Rat, colocando a letra U aqui no início, fazendo um biquinho. Rat. E aqui, rate. Muito curto. Rat, rate. Bem curto. Read, read. Bem curtinho. Ride, bem longo. Letra E não pronunciada. Último som da letra D. Nada de hide. Estende, né? Apenas até a santa de rider. Mas nada a ver. Tá? Em inglês é rider. Rider. Nada de hide. É rider. O cavalo. Rip. Rip, bem curto. Rip. Rip. Lie. Lie. Ok? Eu coloquei aqui o rip é rasgar. Então, eu coloquei aqui o rip jeans rasgado. Ok? Coloquei uma figura aqui para a gente não esquecer mais. O rip é rasgar. E também pode ser, né, essa expressão aqui da fúnebre. Rest in peace. Que eu descanse em paz. Rest in peace. Descanse em paz. Deus nos livre. Scrap, 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 scrappy, scrap, scrap. Eu coloco esse C para a gente não colocar a letra I aqui. Não tem scrap, scrap, scrap. Então, observamos esse I aqui. Scrape, scrape, scrape. Então, quando nós temos esse E, ele nos reporta aqui a uma pronúncia de um A bem longo. Por não termos o E aqui, o A é bem curto. Scrap, scrape, ok? Slim, também o C aqui, para não deixar a gente colocar nenhum I aqui. Slim, fechando a boca, letra M, a gente fecha a boca no final. Slim. E aqui é a mesma coisa, termina com a letra M, não com a letra E. A E não é pronunciada, então é slide, slide, slide. Aqui tem uma fotografia para deixar a gente esquecer o significado. Slim, magro, esbelto. E aqui slide, cosmento, produz, ok? Cos, slide, slide, slide. Nada de ir aqui, nada de ir. Não, sem. Slide, slide. Tap, tap, dar pancadinhas. Hoje é muito comum usar essa palavra para bater o cartão, em vez de inserir certo, a gente só dá o tap, posta o cartão, ok? Tap. E também temos o tape, que é a famosa fita. Tap, tape. Tap, curto, short. Tape, long, tape. As, muito curtinho. As, ao som da letra U. As. E o som longo. Use. Aqui nós temos um Z para fazer uma abelhazinha, um zumbido. Use. Voltando. Use. Ok?
Lógico que a gente não vai falar esse Z tão lindo assim. Isso aqui é som de Z. S com som de Z. O com som longo e os. Ok? E a letra E, para variar, não é pronunciada. E, para encerrar, wine. Wine. Wine, que é o nosso vinho, por I. E aqui, win, que é o vencedor. Para terminar, então, win, win, letra N, bem destacada, win, é o ganhador, ok? O winner é o ganhador. Win. E o nosso vinho, wine, letra N não é pronunciada, é o último som da palavra, o som da letra N, N. Win, wine, win, wine. E aí ganhar, win é o verbo ganhar, vencer, e o wine, que é o nosso vinho, repetindo, mais uma vez repetindo. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. É uma lição de repetição, mas que nos indica claramente a importância, a função desse é nas palavras em inglês. Ele não é pronunciado, ele não é o último som, ele é excluído da pronúncia, então nós vamos pronunciar sempre a letra anterior, a consoante anterior, tem que ter esse cuidado para não colocar esse E no final, e é um hábito que nós temos por questões fonéticas de colocar esse E no final. Não, é sem o E. O último som é o som da palavra. Espero que tenham gostado, que curtam, comentem, compartilhem, passe para alguém que está estudando, que tem interesse. Para mim, a porta de entrada para o estudo do inglês é a pronúncia. Uma pronúncia bem feita no início nos ajuda com o tempo a entender o que eles falam e nos ajuda a falar para que eles nos entendam. Nós temos diversas palavras que nós evocamos em inglês e que nós alteramos a pronúncia e às vezes fica caótica a comunicação. Vamos tentar, então, partir desse princípio. A pronúncia é um assunto que deve ser tratado no início, para que a gente não crie vícios e passe a depois ter que consertar. Ok? Muito obrigado a todos. Thank you again.